Normalmente quando eu procuro temas aqui pro canal, o foco é trazer histórias e contos que eu não achei ninguém por aí falando. E caso já tenham falado, eu só pretendo trazer caso eu sinta que eu consiga acrescentar algo a mais. E por sorte, no caso da criatura de hoje, eu não vi nenhum canal brasileiro falando sobre. E apesar do título e da thumbnail desse vídeo indicarem a presença de saliências por aqui, eu asseguro que esse vídeo não vai nessa direção. Na real é um pouco pior. A criatura que deu início a essa série se chama Jake Bowen, e ele possui uma série em forma de live action onde enfrenta uma certa entidade esquisita. Então o foco desse vídeo vai ser analisar a história da série e verificar se a gente consegue criar alguma teoria em cima dessa criatura. Enfim, bora lá. O primeiro e único vídeo que vamos analisar aqui se chama Uncle Sansonite, que na tradução fica algo como Tio Sansonite, e por sorte o cara compilou todo o primeiro arco em um único vídeo, então assim fica ainda mais fácil de analisar. O vídeo começa com um homem se perguntando se seu amigo está bem, enquanto entra no quarto. O cara dentro do quarto se chama Jake, e ele não aparenta estar nada bem da cabeça enquanto canta uma música aparentemente infantil. Jake então explica para o seu amigo que um certo alguém está de volta, e a câmera mostra um escrito na parede dizendo: "É hora de se divertir". Ao que tudo indicaria a princípio é que esse alguém ou algo que o Jake se refere seria uma loucura ou uma paranoia da sua cabeça. Não sabemos ao certo se foi ele quem fez isso, ou se teria sido algo sobrenatural. Com a escrita então formando a frase "Sou eu, belezura", e com o Jake alucinando, ele finalmente entra no quarto. Essa criatura horrenda e grotesca, similar a um demônio que fugiu do inferno de Dante, agora sorri para sua vítima que agonizava em uma canção de choro. E assim a criatura realmente começa. "Vamos, me dê uma batida", disse a criatura. Mas aquela batida não era boa o bastante, e Sansonite dizia que precisava de um ritmo melhor para conseguir dançar, claramente intimidando o homem no quarto como uma ameaça. O interessante aqui é a frase que a criatura usa: "Se eu não dançar, não vou poder me divertir. E se eu não me divertir, ninguém vai zerar", indicando que ele realmente teria poderes de certa forma. Poderes esses que seriam capazes de ferir não só a Jake, mas talvez até a humanidade como um todo. E sobre uma batida em prantos executada por Jake, a criatura inicia o processo de tortura. De repente, o amigo dele volta como se nada tivesse acontecido, e pergunta se ele não quer tomar refrigerante com ele, deixando bem claro que o refrigerante era sem marca. Mas o pedido é negado, pois Jake deveria definir o ritmo. Vale mencionar nessa parte que essa entidade ainda pode ser só fruto da paranoia do protagonista, até porque nada impediria de ter sido ele mesmo quem escreveu aquilo na parede. Mas para confirmar isso ou não, só vamos saber se continuarmos analisando o vídeo. Jake então se prepara e enquanto define o ritmo da dança, ele revela uma câmera embaixo do travesseiro. O amigo do nosso herói então conta que é dia das bruxas, e pergunta se ele não vai finalmente sair do quarto para os dois se divertirem e pedirem doces por aí. Se sentindo de certa forma humilhado, Jake ignora as circunstâncias ao seu redor e realmente vai pedir doces. E assim que ele bate na primeira porta, tudo parecia estar indo de maneira normal, até que... Who are you supposed to be? You gotta go, man. You gotta get out of here. I'm sorry. Ok, aqui as coisas estão ficando um pouco bizarras. Aparentemente, Jake não é o único com problemas relacionados a um ritmo, e na sequência nós vemos esse mesmo cara abusando do uso de remédios, que pelo que tudo indica é a sua forma de lidar com toda essa situação, possivelmente ansiedade ou talvez um trauma relacionado a outra criatura dançante. E sendo um bom amigo, o colega de Jake decide ir até o PC e investigar a fundo sobre essa questão, a questão do amigo imaginário. E no processo, ele encontra um vídeo de um homem dizendo as mesmas frases que estavam no armário, e o vídeo em questão recebe o nome de Uncle Sansonite. Decidido, o nosso segundo herói dessa história, que ainda não sabemos o nome, vai até a biblioteca pesquisar mais a fundo acerca do vilão com o qual estamos lidando. Enquanto isso, Jake fazia o que foi colocado para fazer melhor: definir o ritmo. Vasculhando um pouco por lá, ele encontra um livro chamado Coleção de Contos Antigos, e lá estava ele, ao lado de outros monstros que também são mencionados no livro. Mas como a série não aprofundou tanto os outros, eu vou focar naquilo que importa para agora. E o texto diz: pessoas de todo o mundo falam de uma criatura que visita seus quartos à noite, chamado Smiling Sam, da Grã-Bretanha, mais conhecido como Uncle Sansonite. Seus verdadeiros motivos são desconhecidos. Muitos acreditam que ele se alimenta da alma de jovens. Essa entidade é tão forte que atormentou muitas personalidades famosas como Beethoven, Dr. Seuss, Gary Busey, Elgin Baylor Lupekin, etc.
Desesperado, o amigo de Jake retorna para casa para avisar da sua descoberta, sendo surpreendido então com a ausência de seu amigo. E mexendo mais um pouco no quarto, ele descobre a câmera, mas nesse ponto parece que já é tarde demais. E quando ele acorda e vai finalmente olhar as fitas, percebe que seu melhor amigo foi capturado, enquanto claramente é manipulado pela entidade. E ao perguntar sobre o que Sansonite havia feito com Jake, ele percebe que a criatura possui o poder de manipular vídeos já gravados em tempo real, e responde a pergunta feita: "Eu o levei para a posse de Uncle Sansonite." Acreditando então que seu melhor amigo está no além, o amigo de Jake pega um pisca-pisca e usa como se fosse um tabuleiro Ouija para se comunicar com o Jake. E brilhantemente funciona. E se essa obra não pudesse ficar mais genial do que já está, os dois fazem uma espécie de MSN do além, no qual cada letra do alfabeto seria equivalente a um pisca-pisca. Da hora que o Jake quer falar que a criatura veio do armário e o amigo entende que era uma indireta de sexualidade. Então, o Sansonite aparece logo em seguida do nada para tentar predar o amigo de Jake e acabar com esse contato dos dois. Na dimensão do armário, a gente consegue ter uma ideia de como funcionam os poderes da criatura. Os teleportes são feitos de maneira quase aleatória. É como se um pequeno espaço se conectasse com vários outros ao mesmo tempo através de brechas de luz. E depois de procurar bastante, ele finalmente encontra seu amigo que estava desacordado. E do além ele saca uma garrafa de refrigerante sem marca para Jake beber. E só que nessa cena que deu pra entender o que esses dois são. Esse cara não é nem amigo e nem irmão do Jake, é o pai dele. Mas como o vídeo não havia revelado isso, quem assiste não iria adivinhar. Ou já citaram e foi só desatenção minha mesmo. Ai, Alexandre de Moraes. Enfim, tocando o barco, o Sansonite aparece ali naquela dimensão para atacar o Jake e o pai dele. Mas o paizão consegue sair por um armário que tinha um portal ali por perto. E agora, sem conseguir voltar, o pai de Jake não vê outra opção a não ser chamar o FBI para investigar o que houve. Uma vez com o FBI em casa, aliás, com esse agente nada parecido com o pai do Jake, os dois começam a conversar e o pai do garoto não vê outra opção a não ser contar o que aconteceu. Contar que uma entidade invasora de armários sequestrou seu filho para ele ficar fazendo um barulho de ritmo com a boca, e assim fazendo com que a criatura dance por toda a eternidade. E incrivelmente, o agente do FBI acreditou na história contada, até percebermos que o agente na verdade era uma alucinação do pai do Jake. E lembra daquele vídeo que o pai do Jake viu a respeito da entidade? Pois bem, ele dá um jeito de encontrar a criança que aparece no vídeo e vai até a casa dela contando a respeito do Uncle Sansonite, e pedindo ajuda para resgatar o seu filho. O Mano fala sobre uma tal transformação e explica que Uncle Sansonite não pode sobreviver no nosso mundo indefinidamente, mas sim através de um hospedeiro a cada década, um parasita capaz de sugar a alma de crianças, um predador além do tempo. O pai do Jake também pergunta sobre como aquele homem escapou, e ele conta que foi através da ajuda de um amigo, e agora esse amigo deve ser contatado novamente para resolver o problema. O interessante de se notar aqui é que apesar de muito poderoso, a criatura aparenta não ser uma espécie de predador perfeito, já que pelo que a gente já viu a respeito do Jake, ele demora muito para capturar as suas vítimas, e pelo que já sabemos, essa criatura provavelmente possui uma fraqueza. Fraqueza essa relacionada justamente com o fato dele precisar de um hospedeiro. Então o amigo que pode salvar o dia finalmente aparece. Ele se chama Steve. Steve então revela que só foi capaz de salvar o hospedeiro anterior após ter encontrado uma das principais fraquezas da criatura: uma batida gorda. Em tese, uma boa batida nesse nível seria irresistível para a criatura. Essa batida então seria a isca perfeita, um desafio para Sansonite, uma dança que ele terá que aceitar, exatamente como Steve demonstra. Então daí o plano estava finalmente definido, sendo o passo 1 atrair o Sansonite com o sono, definir a batida, depois distrair a criatura com a dança feita por Steve, e por último o pai do Jake entra e faz o resgate. Com todos prontos e a barraquinha preparada, o plano poderia finalmente ser posto em prática. Sansonite se aproxima com um movimento rápido e preciso, e Steve se posiciona e começa o duelo. A cada passo, a cada movimento, a luta se tornava mais intensa, um combate feroz que a princípio se assemelha a uma dança. Mas na verdade era um combate intenso entre um homem e uma entidade cósmica para salvar o filho de um cara. O pai do Jake aproveita o quebra-pau e sai em busca do seu filho. Ele encontra um garoto apagado, mas foi só dar um refri para ele que ele já acordou. Mas o tempo se tornava cada vez mais curto. Vendo que o Steve precisa de ajuda, o garoto que um dia foi capturado por Sansonite agora se junta no duelo para superar o seu trauma e derrotar aquela entidade. Na contagem certa da batida, Jake foi finalmente salvo por seu pai. Mas aí alguém esbarrou na caixa de som e parou a luta. Sansonite, agora sem dança, enlouquece e ataca o grupo. O que fazer naquela situação? Como garantir que aquele monstro ficasse finalmente longe do seu filho? Em um ato de desespero, o pai do Jake percebeu que o principal medo de Sansonite era um refrigerante barato e sem marca.
Isso explica o porquê lá atrás a criatura fez questão de dizer a marca de refrigerante que ele daria a Jake. No fundo, a criatura possui uma espécie de medo pela falta de patrocínio, e de não estar associada a nenhuma marca de refrigerante. Usando o refrigerante como um crucifixo, o pai do Jake empurra a criatura de volta para o armário, e quando todos achavam que finalmente acabou, ele é puxado para a dimensão do armário. E na maior referência a Gandalf, ele manda todo mundo embora, e assume a responsabilidade de derrotar a criatura com refrigerante sem marca. E assim termina a saga. Assim acaba Uncle Sansonite. Isso até aparecer um pós-crédito dizendo 420 horas depois, no qual mostra que aparentemente nada daquilo foi real, até o pai olhar no espelho e terminar desse jeito. Então, eu até avisei na aba comunidade que esse seria um vídeo um tanto quanto diferente. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Essa é uma daquelas histórias que eu achei peculiar demais pra simplesmente ignorar. Na real, eu nem lembro onde foi que eu achei isso. Mas enfim, o vídeo foi esse. Os próximos vão ser mais normais e na linha que eu tô acostumado a trazer aqui pro canal. E é isso. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui.